Fala filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho. Essa obra do Anthony Esolen, da Vide Editorial. Creche, televisão, videogames, previsão constante, conduta politicamente correta, educação sexual, distrações que não acabam mais. Eis o núcleo da educação infantil contemporânea, defendido e nutrido com carinho por seus teóricos e representantes. Não tanto, né? A creche, por exemplo, é uma necessidade que foi imposta pelo próprio capitalismo, né? E a direita conservadora vai dizer que por conta também do feminismo, que fez com que as mulheres saíssem para trabalhar, né, que tivessem direitos iguais a trabalhar, e aí não tem quem cuidar das crianças, elas têm que ficar em algum lugar, em algum espaço. E aí o Estado teve que fornecer a creche. E é o que tem acontecido. Inclusive, é o âmbito que mais tem crescido o número de matrículas, enquanto no fundamental e médio as matrículas estão caindo, porque não porque está nascendo muita gente e está diminuindo o número de jovens, mas porque as prefeituras, que geralmente são as incumbidas de fazerem as creches ou de ofertar esse tipo de serviço, elas estão aumentando a sua capacidade de poder dar guarida a essas crianças. E isso, se a gente olhar para as prefeituras do Brasil inteiro, um histórico recente, a gente vai ver que sempre houve uma demanda muito maior de gente que queria deixar os filhos na creche e não tinha vagas, né? Agora essas vagas têm aumentado constantemente pela construção de novas creches e elas estão sendo coisadas. Agora a televisão, de fato, né, e agora o celular ainda mais, atrapalha a nossa imaginação, e eu concordo neste ponto aqui com o autor. Porque a imaginação, essa cultura imagética que a gente tem visto muito desde o advento da TV, ela faz com que a gente não precise mais usar a nossa imaginação, está tudo pronto. As pessoas imaginam por nós. Você lia, por exemplo, um livro, O Senhor dos Anéis, um Harry Potter, você conseguia imaginar ali aquilo tudo a partir da sua própria imaginação, desenvolvendo-a. A partir do momento que tem um filme, se você for ler o livro depois de ter visto o filme, você vai imaginar no livro aquilo que você viu no filme, você não vai exercitar a sua imaginação. A mesma coisa acontece com o videogame, né, com o celular, como eu já disse, até a própria masturbação. No meu tempo, né, era raro a gente conseguir, por exemplo, revistas pornográficas. Então a gente tinha que usar a imaginação para se masturbar. Eu custava a roubar uma ali, outra do meu pai, que mantinha sempre muito bem escondidas. Então, isso é bem complicado por questão da imaginação, porque até para imaginar ali no ato, né, você acaba sendo cerceado, tendo a sua imaginação limitada por conta disso. A supervisão constante também é outro problema, né? As crianças já não têm mais autonomia. Eu antigamente também, no meu tempo, morava num bairro de periferia, meu pai trabalhava, meu pai era caminhoneiro, vivia viajando, minha mãe muitas vezes saía e eu ficava praticamente o dia inteiro sozinho em casa. Às vezes, depois também minha mãe começou a trabalhar, então eu não tinha essa supervisão constante, eu tinha muito mais autonomia para brincar. E sem os grandes riscos e perigos que a gente encontra hoje nas ruas, né, e nos bairros. Apesar de que isso ainda existe nas periferias das grandes cidades, essa falta de supervisão constante, porque não tem vaga nas creches. Naquele tempo tivesse creche, com certeza meus pais deixariam na creche, né? A conduta politicamente correta também limita, porque diz o que você pode ou não pensar, diz o que você pode ou não falar, diz as palavras que você pode ou não usar. A educação sexual, que na verdade é um controle sexual, o próprio Foucault falava disso, e tem o livro Libido Dominante também que trata sobre isso, essa educação sexual, que na verdade é uma tentativa de controle sobre a nossa sexualidade. E as distrações também, que não acabam mais, que fazem com que a gente não consiga manter a concentração. Eu concordo, concordo. Eis o núcleo da educação infantil contemporânea, defendido e nutrido com carinho por seus teóricos e representantes. Conforme demonstra o professor Anthony Esolen neste livro, nada disso funciona para coisa nenhuma. Pelo contrário, quase tudo que é aplicado hoje na educação das crianças coíbe a imaginação delas e torna-as, em última análise, dóceis carneirinhos prontos para o abate. E aí, muito mais para o sistema capitalista, né? E também para os ideólogos do socialismo. A idiotização completa perpetrada da juventude em diante pelos discursos ideológicos e as agendas globais de padronização comportamental. Mas essas estão previstas dentro do sistema capitalista. Não se trata aqui apenas de um diagnóstico assombrosamente
preciso. Hoje em dia nós vivemos a era do maior controle da história. Nem o totalitarismo nas épocas do socialismo soviético, da União Soviética e do nazismo, na Alemanha, a gente viu tanto controle, tanto poder concentrado nas mãos de alguns grupos que hoje sabem de tudo. Principalmente em questão da internet, o que você está clicando, o que você está curtindo, o que você está compartilhando, o que você está comentando. Eles sabem tudo, tem todos os nossos dados. Eles sabem mais de nós do que nós mesmos. Às vezes a gente faz coisas na internet que não assumiríamos e não assumimos nem para nós mesmos na nossa intimidade, mas eles sabem. É uma espécie de Deus, né? A internet, esses big datas hoje são uma espécie de Deus, sabem? No dia do julgamento, Deus vai, até eu acredito que se existir Deus, no dia do julgamento ele nem vai precisar recorrer à memória dele, se ele tiver uma, né, para poder nos julgar. Ele vai só pegar o big data, os nossos dados de internet, olhar aqui, ó, o que você foi durante sua vida, tá tudo aqui, ó, do começo ao fim. Não precisa nem recorrer aos seus poderes sobrenaturais, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, né? Ele vai só pegar mesmo os dados nossos que estão hoje na internet, no Google, nas redes sociais, Facebook, Instagram, no próprio YouTube, e os próprios, né, agora até para ler livro, cara, eles vão nos filmar e ver quais as nossas reações diante das páginas do que a gente está lendo. Então, eles já captam o que a gente fala perto da gente, e o celular já escuta, tanto que se você falar algumas palavras, né, se eu falar aqui, por exemplo, uma palavra, o meu celular vai travar a gravação e vai para o Google, né? Não se trata aqui apenas de um diagnóstico assombrosamente preciso dos desastres pedagógicos implementados sistematicamente ao longo das últimas décadas, e o leitor perceberá que não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né, o autor ainda presta verdadeiro serviço de utilidade pública ao indicar o que eles têm em comum. Em suma, o ataque à faculdade imaginativa da criança e os procedimentos para reverter tão esclerosada pedagogia. Como se não bastasse, ainda o faz em alto estilo, irônico e vigoroso. E o Bolsonaro vai contribuir com isso, porque dizer que os livros vão ter menos palavras escritas e mais imagens, né? A galera da direita que apoia o Bolsonaro, né, esse bando de idiotas, né, que apoiam tudo quanto é coisa que ele fala, né, tá vendo aqui uma repercussão dentro dele mesmo, né, ele que sempre acusou a esquerda de acabar com a inteligência das crianças e dos jovens. Ele vai contribuir muito mais com isso, vai contribuir para acabar com a imaginação, ou para colocar pá de cal sobre a nossa imaginação. Então, para quem quer que deseje saber como não criar os seus filhos, esta leitura é urgente. O Anthony Esolen é professor de literatura inglesa na Universidade de Providence, em Rhode Island, há mais de 2 décadas. Lá também leciona no programa de ensino DWC, sigla em inglês para Desenvolvimento da Civilização Ocidental. É distinto tradutor, traduziu a Divina Comédia de Dante, entre outros clássicos, e escritor reconhecido, publica seus artigos em diversas revistas americanas, como a Crisis Magazine e a Touchstone, da qual ele é um dos editores. Publicou diversos livros, entre os quais merece destaque o The Politically Incorrect Guide to Eastern Civilization, né? O Guia Politicamente Incorreto da Civilização Ocidental. Inclusive, eu não sei se eu tenho esse livro. Eu tenho que conferir minhas obras aqui, porque eu estava querendo comprá-lo. Aí se eu comprar de novo, esse livro é caro pra caralho. E achei 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho, que ganha tradução inédita para o português. Casado, mora com sua mulher e seus 2 filhos em Rhode Island. Nós devemos, portanto, assassinar a imaginação. Visto que é necessário ter filhos, devemos garantir que eles sejam submetidos às técnicas mais eficientes e humanas de adequação ao mundo em que irão viver, o mundo de shopping centers, todos iguais em qualquer lugar, onde a comida industrializada é sempre a mesma, os papéis a assinar são sempre os mesmos, os entretenimentos de massa são sempre os mesmos e a política é sempre a mesma. Nós devemos isso a eles e, o que é mais importante, eles devem isso a nós. Posso dizer hoje que há muitas décadas temos realizado essa tarefa com primoroso sucesso. Não deixarei neste livro de dar crédito a quem o merece. Longe de mim afirmar, por exemplo, que inventei a creche. Confesso que, quando era menino, eu teria achado a ideia perfeitamente revoltante. Também não posso afirmar ter inventado a noção tão espiritualmente edificante de que meninos e meninas são a mesma coisa. Devem ter educações parecidas, não são a mesma coisa, né?
biologicamente são diferentes, e isso acaba influenciando também o comportamento, né, e algumas preferências, alguns modos de agir, de pensar. Confesso que quando eu estava em fase de crescimento eu ficava fascinado, frustrado, chocado, estupefato de notar suas diferenças. Mas algumas pessoas já nascem gênios e outras são abençoadas somente com a capacidade de dar alguma ordem às invenções de seus superiores. Sou, infelizmente, deste último grupo também. E tenho me esforçado bastante para não ser gênio, né? Porque não tem como. A natureza não me dotou de genialidade, mas de aprender o máximo possível. E eu acho que o conhecimento liberta, né? A verdade vos libertará, diz a Bíblia. Acredito que a verdade é o conhecimento, essa busca constante pelo saber. E aí, mas isso é gnose, né? A verdade é Jesus Cristo. Cara, eu particularmente não creio. E não creio que a verdade, o conhecimento irá me salvar, mas pelo menos me libertar, tornar-me mais livre, como diria o Spinoza, dentro das necessidades, né? É compreender que eu não tenho tanto potencial, a minha liberdade não pode fazer tanto quanto eu acho que pode, mas pelo menos eu posso ter consciência daquilo que eu faço e de como o mundo funciona, como as coisas são, né? Isso me daria liberdade dentro do mundo, não liberdade de mudar o que a natureza já está prevista ou já está programada a fazer e está fazendo. E agora, pela primeira vez, há 10 maneiras garantidas de destruir a imaginação de seus filhos. Não afirmo que esta lista tenha esgotado as possibilidades, mas estou certo que uma aplicação prudente de pelo menos 3 ou 4 destes métodos será suficiente para assassinar a imaginação de um Einstein, de um Beethoven, de um Dante ou um Michelangelo. Boa sorte, né? Muito massa esse livro. Um mau dia para Grendel. Grendel da mitologia, né? Nórdica. Do Beowulf, da lenda de Beowulf, né? Para minha mãe, Jane Isolem, que me permitiu viver uma vida de menino. Meus pais também permitiram isso e agradeço muito a eles. Não me arrependo de não ter sido um aluno muito estudioso nos meus tempos de infância, porque isso acabou exercitando a minha imaginação. Eu, por conta própria, acabei trilhando meus próprios caminhos, quebrando a cara um monte de vezes, e até às vezes literalmente. E isso hoje me dá muito embasamento para poder dizer as coisas que eu digo, para pensar as coisas que eu penso, e para não ficar no idealismo, né, aquela coisa de quem viveu uma vida perfeita. Pelo contrário, minha vida sempre foi uma grande contradição. A introdução: um mau dia para Grendel. Alguns anos atrás, um vândalo roubou cerca de 40 ou 50 mil livros da minha universidade. Ele não desejava ler os livros, ou até mesmo vendê-los. Simplesmente queria dar um fim naqueles exemplares, sob a alegação de que ninguém nunca os leria. Alguns dos volumes que demarcara para a destruição eram insubstituíveis. Sei disso porque fui ao quarto dos fundos, onde os livros foram mantidos temporariamente antes de chegarem os caminhões para os levar embora. Daquele quarto consegui salvar muitas dezenas, inclusive um dicionário definitivo de latim medieval e a primeira gramática anglo-saxônica. Como você sabe, a língua falada por Beowulf, na noite em que arrancou o braço de Grendel, deixando claro para o monstro que seu fim estava próximo. Aquilo não foi um bom dia para Grendel, diz o poeta impassível. Aquele também não foi um bom dia para os livros. Não havia muito que pudéssemos fazer porque o vândalo em questão ganhava mais dinheiro do que nós e tinha um escritório melhor que o nosso. Era o nosso bibliotecário. É irônico, mas verdadeiro, que uma das qualificações do bibliotecário moderno seja a antipatia por livros. Eles ocupam espaço, e o espaço, como reclamam os bibliotecários, é limitado. Os livros envelhecem também, suas capas se desgastam, as lombadas racham, criam-se orelhas nas páginas. Estagiários desatentos os colocam nas estantes erradas, onde podem ficar praticamente desaparecidos durante anos. Pessoas os emprestam e não os devolvem. Alguns, também sou culpado disso, grifam passagens favoritas ou escrevem comentários tortos nas margens, de modo que o livro se transforma com o passar do tempo em uma espécie de cena de crime sucessiva. Um padre escreve, novamente heresia modernista aqui, mas o infiel escreve a igreja, inimiga do pensamento. Sem contar as marcas de dedos e manchas de tinta e até mesmo de sangue, provavelmente mosquitos esmagados, imagino. Cara, que obra espetacular, viu? Indico aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos
ajudando-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer os 474 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que, hora ou outra, por conta de um conteúdo ou outro, passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, Bibs, e até a próxima.